Você é o tipo de pessoa que fica horas na academia e adora sentir aquela dor no corpo, sabe, depois da musculação? Ou é mais aquele tipo que foge do exercício? A gente já sabe que os extremos não são bons. Após os 40 anos, o nosso corpo sofre com a queda hormonal. Percebemos a diminuição da massa magra e as chances de lesões também aumentam. Fica por aqui que esse bate-papo vai ser incrível. Aliás, aproveita e já assina o nosso canal para ficar por dentro de tudo. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que entre os meus temas favoritos aqui no Poder Real estão qualidade de vida e saúde, física e mental. Aqui eu já recebi vários especialistas da área da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Fernando Teocchi, que é ortopedista, médico do esporte e especialista em cirurgia do quadril. Bem-vindo, Dr. Teocchi. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber. Obrigada por tirar um tempinho lá do teu consultório, que eu sei que para os médicos atenderem o nosso pedido nem sempre é fácil, né? A gente é pidona, eu fico lá insistindo, insistindo. Mas as pessoas amam esses conteúdos porque eu acho que é de uma fonte segura, né? Não adianta a gente ir para a internet, a gente sabe que a internet hoje em dia está com excesso de informação, com pílulas de dicas e coaches, mas nem sempre são seguras, né, doutor? Verdade. Mas vamos lá, falar da sua especialidade, que é uma medicina esportiva com foco na cirurgia de quadril. Isso é bem específico, né? Essa especialidade seria só mais para atletas ou as pessoas comuns têm também esse tanto de lesões? Não, de um tempo para cá, o quadril passou a ser melhor estudado e melhor conhecido. Então, aquelas doenças de quadril que ficavam mal diagnosticadas, mal esclarecidas e mal resolvidas, acabavam evoluindo para artrose, para o desgaste articular, para uma situação em que a doença já era fim de linha, em que a doença já era tratada com uma cirurgia grande, como a artroplastia total do quadril. Mas alguns conhecimentos novos, não tão novos assim, mas como exames de diagnóstico, ressonância magnética e casos emblemáticos de conhecimento popular, como o nosso querido tenista Guga, chamaram a atenção para problemas de quadril em pessoas mais jovens, praticantes de atividade física ou mesmo atletas profissionais. Então, o impacto das doenças do quadril ao encerrar prematuramente uma carreira esportiva, em levar para diagnósticos mais sofisticados e conseguir técnicas cirúrgicas menos invasivas, cirurgias preservadoras da articulação, como a artroscopia do quadril, para tratar uma doença que tem um nome difícil, assim, um nome chato, mas hoje muito bem conhecida por todos, que é o impacto fêmuro-acetabular. Essa doença hoje é melhor conhecida, melhor tratada e numa idade mais antecipada, antes que o problema seja muito avançado e acabe com a carreira, leve o atleta a se aposentar, ou que precise de uma cirurgia grande como a substituição da articulação, que é a prótese e artroplastia total do quadril. Meu Deus do céu. Mas essa doença não é exclusiva de atletas. Não é Não é exclusiva de exclusiva de atletas. atletas. Mas a prática regular de atividade física pode expor a pessoa a movimentos com mais amplitude, abertura de perna, como no balé, no karatê, no muay thai e mesmo em alguns movimentos da musculação. Podem antecipar esse problema ou aumentar o problema que vira uma limitação
que vira uma dor contínua e que leva essas pessoas ao consultório para entender qual é o problema. Mas, doutor, essa cirurgia, esse problema, essa doença, na verdade, né, do impacto femoral, também pode dar em pessoas sedentárias, que nunca treinaram? Também pode dar em pessoas sedentárias que nunca treinaram. Eu brinco assim, todos nós temos nariz, como todos nós temos quadril, mas a conformação geométrica do seu nariz é diferente do meu. E para o quadril, existe um espectro de quadris mais rasos, de quadris mais fechados, de quadris que podem ter um conflito articular. Então, o formato, a geometria do quadril está ligado ao desenvolvimento de alguns problemas. Então, esse problema seria sempre da articulação, né? Sim, Sempre. sim. E- Nós temos problemas articulares, nós temos problemas ao redor da articulação, problemas musculares. Nós temos tendinites, nós temos bursites, nós temos outros problemas que nos até tornam difícil a identificação do problema principal. Então é importante saber identificar a causa da dor e aí procurar o melhor tratamento. Pois é, como eu comecei falando aqui, né, gente, eu falei que, assim, aquelas pessoas que são viciadas na tal da dorzinha. E aí ela acaba passando, nossa, tô feliz com o resultado, meu corpo está respondendo, mas existe uma confusão, às vezes, da dor do músculo porque ele está sendo exercitado, ou aquela dor que está se formando uma tendinite, um problema um pouco maior. E é frequente que as pessoas cheguem ao seu consultório depois de sofrer bastante tempo? Deve ser, né? É comum isso. É importante que a dor é um alerta do nosso corpo. A dor pós-atividade física, a dor muscular, rapidamente se resolve. Mas a dor importante, a dor que significa um problema articular, é uma dor de aumento progressivo. Então, no início você tem dor depois da atividade, depois você passa a ter dor durante a atividade e chega um momento em que a dor fica constante. Você fica com dor para dormir, para atividades do dia a dia, para sair do carro, para enxugar os dedos do pé, para cortar unhas do dedo do pé. A dor vai aumentando e se tornando cada vez mais limitante. Crônica. Sim. Eu odeio essa palavra, crônica. Gente, mas então qual é o período que a pessoa tem que ficar atenta? Eu posso dizer que eu mesma, acho que muitos, né, de vocês também, já acabaram acostumando com aquela dorzinha. Eu, aliás, sou paciente do doutor, tá? Tipo assim, aquela dor, aí eu já sei, tô com uma dor aqui no ombro, tô com uma dor aqui no ombro, mas eu não tô com vontade de ver isso. Eu vou dar um tempo do treino e você vai tentando enganar. Qual é o tempo que você tem que ser realista para não fazer um estrago no corpo? Eu acho que entre 15 dias 15 dias? e 40 dias, uma dor que persista por esse tempo deve ser investigada, deve ser cuidada. Bom, já fazemos tudo errado, lógico, né? Que a gente deixa lá um ano e depois vai resolver aparecer. Sim. Qualquer problema que você tenha por mais de 6 meses, esse problema cronificou. A inflamação crônica é muito mais difícil de ser resolvida. Então, a condição aguda é o nosso organismo tentando resolver aquilo rapidamente. Tanto que muitas vezes a estratégia de tratamento do médico é agudizar um problema crônico. Então existem alguns tratamentos, terapia de ondas de choque, barbotagem, em que você transforma aquela inflamação crônica numa coisa aguda, porque na condição aguda, todo o exército de anticorpos, de substâncias inflamatórias, o nosso exército de defesa se mobiliza para resolver aquilo rapidamente. Olha que interessante. Bem legal, bem interessante. Agora, a gente começou falando muito mais de quadril, porque é a sua especialidade, mas qual é o problema mais comum? Normalmente são ombros. Não. Não? A principal queixa de um consultório ortopédico é a dor nas costas, é a lombalgia. Ah, lombalgia. Sim. E a lesão ortopédica traumática mais comum
é entorse de tornozelo. Essas são as mais comuns. Mas eu diria que o joelho é o que mais leva os pacientes praticantes de atividade física ao consultório. Então, acho que primeiro é joelho, segundo é o ombro e só por último o quadril. Mas do paciente comum, normal, seria a lombalgia, as costas. É, As costas. sim. Que seria mais, é um reflexo da má Má postura, falta de postura, exercício. falta de exercício. Se a gente pensar, toda máquina tem manutenção. Nosso carro, troca de óleo, calibrar pneu, tudo tem manutenção. E a gente deixa de fazer a manutenção do nosso sistema músculo-esquelético. Então a atividade física nem sempre faz parte do nosso dia a dia. E isso nos últimos anos ganhou importância, ganhou relevância, e é muito bacana ver as pessoas entenderem a importância da prática regular de atividade física para o bem-estar. Com certeza. A gente fala muito aqui no programa, né, a gente sobre saúde, sobre o bem, a saúde como um todo, né? A medicina integrativa. E eu acho que é sem volta que nós usemos isso como fator definitivo para a longevidade saudável. Não adianta a gente viver 100 anos e capenga. Capenga. Essa manutenção, né, doutor, que você falou, é fundamental para corrigir a tempo. É verdade. Quando você fala de pessoas na casa dos 40, 50 anos de idade, você fala de pessoas que têm pais ao redor da 7ª ou 8ª década de vida. E muitas pessoas dizem assim no consultório: eu não quero ficar como a minha mãe, eu não quero ficar como meu pai, que ao redor dessa 7ª ou 8ª década de vida começam a ter declínio da sua capacidade de movimentação, de autonomia. Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer atividade física procurando ter qualidade e não chegar a essa idade mais avançada com limitação. Que bárbaro, né? Que conscientização importante. Mas a maioria das pessoas se assusta com a chegada dos 40, dos ENTA, né? 40, 50 e começam a atividade física? Sim, isso é Sim. muito comum. É muito comum. Na história de vida das pessoas, depois dos 20, quando entra faculdade, formação acadêmica e depois o começo da carreira, é um período de muita dedicação e foco ao trabalho. E quando a pessoa se assusta, chega aos 40 e não faz mais um esporte, não faz atividade física, e nessa fase começa a perceber a importância disso. Então há um resgate dessa condição, principalmente nas mulheres. A gente sabe que os homens de 40, 50 anos são mais resistentes a cuidar da sua saúde. As mulheres são mais preocupadas com isso. A condição de consultas periódicas no ginecologista faz com que a mulher também cuide-se melhor. Mas é fato que a mulher, por questões da menopausa, por questões hormonais evidentes, ela tenha mais prejuízo articular, ligamentar, dos ligamentos, né, e da musculatura? Sim, essa condição da menopausa ou do período que se aproxima da menopausa faz um gradiente no corpo da mulher, no que a mulher sente, como ela se percebe, que chama a atenção. Enquanto o homem tem também a perda de massa muscular, tem o declínio das taxas hormonais, mas de maneira mais suave, o homem talvez não se dê importância ou não perceba isso. Demora 10, 15 anos para que perceba essa diferença. Verdade, eu noto isso. E o homem, eu acho que ele é muito assim: bom, eu não fiz até agora, eu não vou começar a fazer. Normalmente é assim, homens que eu vejo que são praticantes de atividade física, levam para a vida inteira, estão muito bem, né? E os que não gostavam, muito difícil começar a gostar. Então, acho que essa conscientização é importante, de não ser tão radical, introduza um pouquinho, né, de atividade no seu dia. E
Vamos ser assim um pouco mais práticos com relação às recomendações. Muito bem. De que forma a gente deve treinar a partir dos 50 anos? Não é mais como a gente treinava antigamente. Todo dia, com aquela mesma intensidade. O que muda, doutor, para evitar as lesões? O treino tem que ser individualizado. Cada pessoa tem um estágio de treinamento, tem uma condição muscular, tem problemas associados ou não. Cada um tem um tipo de quadril e de nariz. Então, todo mundo tem um joelho diferente, um joelho especial. Meu joelho pode aguentar uma carga de exercício diferente do seu joelho. Minha condição cardiovascular pode suportar um período de treino diferente do seu. Então, é importante o histórico. Quem é essa pessoa de 40 anos? Que pessoa de 10 a 15 anos era? Que atleta era na adolescência? Como foi a prática esportiva ao longo desse tempo? Ela sempre foi praticante? Ela era uma praticante de alto desempenho na adolescência, no começo da vida adulta, e depois parou? Então, existem trabalhos comparando ex-atletas de alta performance e que ficam com uma condição musculoesquelética pior do que aquelas pessoas que foram, sabe, devagar e sempre. Sim. Então, existe esse comparativo. Então, a prescrição de exercício ou a recomendação de exercício é muito de pessoa para pessoa. Se a gente quiser que uma pessoa vá do 0 ao 100 muito rápido, a gente pode perder a graça desse momento, perder a importância desse momento, porque pode virar dor, uma lesão que era pequenininha pode tornar-se mais evidente, limitante. Então é importante começar devagar, aumentar a frequência também de maneira progressiva, para que a gente consiga crescer do ponto de vista de fortalecimento, de condicionamento, sem que as lesões atrapalhem. Porque definitivamente conviver com lesão é uma dificuldade, é muito ruim, né? Agora, até que ponto a questão genética influencia? Né? O senhor disse que as pessoas chegam no consultório, eu não quero ficar como a minha mãe ou como meu pai. Existe uma influência genética nesse desgaste? Por exemplo, no caso da artrose, que é um desgaste ósseo, é isso? Artrose é um desgaste da articulação. Da articulação. Imagina que é a ponta do osso que encontra a ponta de outro osso. Isso é uma junta, é um lugar onde tem movimento. A ponta desse osso é recoberta por estruturas. E a mais importante é a cartilagem articular. É um revestimento e que vai tendo desgaste. E isso representa a doença da artrose, esse desgaste articular. É importante a condição genética, a condição biomecânica, o alinhamento dos membros inferiores, por exemplo. Uma pessoa que tenha os joelhos arqueados em varo tem uma tendência maior a ter desgaste articular. Assim como os pneus do carro, quando estão desbalanceados e o pneu gasta um lado mais do que o outro, isso também acontece nas nossas articulações. Então, isso é muitas vezes de herança familiar. Então é uma brincadeira gostosa de se fazer no consultório. Quando você vê as pernas arqueadas em varo, você pergunta, de quem você puxou o joelho? Da mamãe ou do papai? Então, normalmente, é uma característica familiar. É verdade, é uma característica que a gente tem que... E a gente tem como trabalhar para evitar esse desgaste errôneo, digamos assim. Sim, a condição genética é uma predisposição, mas não é uma sentença. Então, para que você entenda e não queira ter a mesma condição dos seus pais, dos seus avós, você tem que fazer a coisa de maneira diferente. Perfeito. Doutor, e tá meio que na moda a suplementação. Tem duas coisas que eu quero falar, que eu acho que, para não perder a linha de raciocínio, misturando um pouco as mídias digitais, que nos trazem muita informação. As pessoas acabam fazendo exercício baseado no online, sozinhas.
Eu acho que é perigoso. E o segundo é a suplementação. Então vamos falar primeiro da suplementação, Hum. porque as pessoas tomam por conta própria condroitina, glucosamina, com a intenção de melhorar ou de preservar essas cartilagens. É isso mesmo? Sim, eh, acho que historicamente o primeiro a aparecer e ter impacto no mercado foi a associação de glicosamina e condroitina. Hoje, a gente vive um momento de ênfase maior no colágeno do tipo 2, no UC2, né? Hum. Mas esses suplementos representam uma pequena parte do efeito que você vai ter, tá? Se você conseguir controlar a obesidade, controlar esse decréscimo hormonal que é normal com a idade, se você fizer atividade física da maneira correta, carga, frequência, ah, execução adequada dos movimentos, tipos de movimentos que são benéficos para você ou não são benéficos para você. Então, essas coisas são mais importantes do que a suplementação. E eu vejo que as pessoas dão muita ênfase no remedinho. Sim. E nós deveríamos diminuir a importância deste remedinho, porque de fato, ou ele vai fazer pouco efeito, ou ele vai fazer nada de efeito. E muitas vezes é um efeito placebo, é um efeito psicológico de você achar que aquele remédio está ajudando você sobremaneira. É o conjunto de ações que vai ser mais eficaz. Mas não há comprovações de que o colágeno possa fazer bem, seja benéfico para quem tem artrose, por exemplo. Há Não há comprovações, comprovações. há muitos estudos, mas o efeito é muito pequeno. Uhum. Então não seria a nossa principal arma de combate ou de atenuação nos casos de artrose. Bacana, legal, gente, ficar ligado nisso, né? E com relação aos treinos à distância, as pessoas acabam lesionando mais ou não? Ou essa é uma realidade que a gente pode colocar como fato? Sobre um instrutor tá em outro lado, em outro país, às vezes, e a gente ali praticando na frente do computador. É. Se a gente comparar fazer atividade física com tocar um instrumento musical, Uhum. então começar a treinar musculação, começar a treinar exercícios de força, também levam à necessidade de você ter alguém capacitado para ensiná-lo. Uhum. Existe a condição de consciência corporal. Então, muitas vezes, quando você está fazendo a execução do movimento, você não está se vendo, ou você não tem os olhos de um profissional qualificado para Uhum. corrigi-lo. É. Então, é muito importante que você tenha alguém para ensiná-lo, o personal trainer ou um treinador que olhe para a sua condição, que prescreva seus exercícios da maneira correta e que acompanhe a sua evolução é super importante. Com certeza, é fundamental, né? Ah, Menos problemas nós teremos para resolver depois no consultório do médico. Doutora, agora voltando um pouquinho, só para a gente recapitular a questão dos quadris, né? Do quadril. Como você citou o Guga, né? uhum, Eu lembrei também do Pelé, que o Pelé sofreu bastante com a lesão do quadril, né? Hoje em dia, a ciência já evoluiu tanto que os aparelhos identificam lesões, mínimas lesões. Então, é possível que estas cirurgias sejam cada vez menos feitas e que a gente possa tratar mesmo sem cirurgia? sim, é, o conhecimento precoce e o tratamento adequado do impacto femoroacetabular deve produzir uma atenuação na evolução para a artrose. Uhum. Talvez não evite completamente. Acho que a medicina precisa ainda estudar e aprender mais coisas para que a gente possa cuidar melhor da cartilagem, evitar a evolução acelerada para a artrose. Tudo que temos hoje à disposição é importante. Temos hoje
métodos menos invasivos, temos as cirurgias preservadoras, temos técnicas não cirúrgicas. A gente vê hoje o desenvolvimento da terapia regenerativa, da terapia biológica com PRP, plasma rico em plaqueta, aspirado de medula óssea, células-tronco, células de gordura. São novas terapias em estudo, em aprimoramento, e que, ao longo do tempo, vão se tornar acessíveis e vão fazer parte do tratamento. É como se a gente estivesse abrindo o leque de tratamento para ter coisas para a etapa inicial, para as etapas mais intermediárias, para as etapas mais avançadas. Então, eu acho que a cirurgia para os estágios avançados da artrose sempre vai ser necessária, mas ela também está sendo desenvolvida para cada vez mais ser de menor risco, de menor complicação. Então, técnicas em que os implantes são colocados com auxílio de robô, numa posição mais perfeita possível, para buscar durabilidade, para buscar melhor amplitude de movimento, tipos de implante que são mais duráveis. Então, a metalurgia, o desenvolvimento de materiais, biomateriais, né? O metal que é implantado no corpo hoje é diferente de como era 30 anos atrás. Então, acho que cada etapa do tratamento tem frentes de desenvolvimento e de aprimoramento. Ai, que bom. Eu ia justamente perguntar sobre as novidades no mundo da ciência, né? A evolução do futuro. E o senhor acabou respondendo antes, então, que tem muita coisa boa em estudo e técnicas que possibilitem a gente viver sem dor, a gente adiar um pouco a questão da cirurgia, né? Com outros recursos. Sim, sim. Então, eu vejo que para cada estágio das doenças, existirão mais e mais opções. Que bom, que maravilha. Nossa, amei. Eu tenho certeza que vocês também. Aliás, aproveitem, compartilhem o link já dessa matéria maravilhosa, desse bate-papo super esclarecedor com o Dr. Teoc. Doutor, faltou alguma coisa que a gente pudesse colocar para a nossa audiência, talvez alguma dica? Gente, vamos cuidar aí das articulações para não lesionar, para não fazer tendinite. Tendinite é ruim, eu já tive e é trabalhoso, demora para curar. Uma coisa que eu acho interessante perceber as diferenças entre o homem e a mulher, né? E normalmente o homem de 20 anos joga futebol, principalmente no Brasil, e depois dos 20 anos é mais difícil conseguir jogar futebol, juntar 20 amigos num campo, e o nosso corpo também vai pedindo descanso. Sim. Para esses moços, para esses homens que sempre gostaram do futebol, mas se veem impedidos ou com dificuldade para fazer um esporte tão vigoroso, tão físico, com tanto índice de lesão, é adaptar-se a novos esportes, porque esportes com menos impacto, esportes com menos risco de lesão, também são interessantes. Você pode ter objetivos como melhorar tempo, participar de eventos fora da sua cidade, transformar isso num turismo. Num hobby, num né? hobby. Porque essa mudança de profissão, assim, a gente vai passando o tempo e já vai desacelerando o trabalho, então tem que ter um hobby, né? Então, também. sai do futebol, vai para o tênis, depois não consegue mais no tênis, vai pedalar, depois vai nadar. Aí vai chegar um dia que você vai jogar xadrez. Quem Vai, sabe vai para o yoga também, para meditação, controlar o estresse. Demais, Depois, importantíssimo. jogar xadrez para movimentar o músculo. Movimentar o músculo. Muito importante. Ah, doutor, que delícia de bate-papo. Obrigada, Legal. viu? Fiquei super contente em te receber aqui. Nós que estamos de cenário novo no Poder Real, essa é a segunda temporada e a gente tem feito um bom trabalho. Obrigada por poder contar com os seus ensinamentos. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. As portas estão abertas. E vocês que estão em casa, eu tenho certeza que vocês curtiram. Fala sério, gente. Manda aí, continua mandando o teu feedback.
pode mandar pelas nossas mídias, né, digitais, pelo Instagram, no canal do YouTube, no Spotify, dicas, elogios eu vou adorar, mas esse feedback é bem legal porque a gente está construindo esse programa, esse talk show, em cima da resposta de vocês. Porque a intenção aqui é trazer cada vez mais esclarecimento, autoconhecimento, autoconfiança, e porque conhecimento é poder, e é poder real. Eu quero agradecer também ao nosso patrocinador Master, aqui é Brasil, que acredita e apoia esse projeto maravilhoso, e daqui só para frente, tá bom, gente? A semana que vem nós voltamos com muito mais. Vocês já sabem que nós estamos em horário novo, agora é às 20 horas. Antes era de manhã, agora é de noite. Então que o episódio novo é lançado, mas continua na quinta-feira. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Lá no Spotify também assina, compartilha o link, ativa o sininho para receber aquele sinal de que tem episódio novo rolando, tá bom? Eu conto com vocês. Um beijão, até a semana que vem.